Vamos começar, não é? Vamos começar. É uma grande alegria estar aqui com vocês, né? Muito obrigado pela presença. Eu sou Alexandre Cacher Moreira, para quem não me conhece, né? E a nossa página aqui no Instagram, também no YouTube, também no Facebook, onde os vídeos ficam gravados e disponíveis, né, para e-consulta. Os vídeos também são editados em pequenos trechos, facilitando aí a consulta de assuntos mais específicos, né? Mas a finalidade das nossas páginas é a norma regulamentadora número 10 do Ministério do Trabalho e Emprego, hoje Secretaria, né, de Inspeção do Trabalho. E o assunto de hoje que eu trouxe, né, os documentos obrigatórios e obrigatoriedade. Eu já vi muito em vários sites, em várias páginas, né? Perguntas, o que é obrigatório, o que não é, exige isso, exige aquilo, né? E realmente, respostas pertinentes, são questões pertinentes, são assuntos pertinentes, mas eu fico meio preocupado. Eu fico meio preocupado da gente pegar em alguns detalhes e esquecer uma coisa muito básica, fundamental, né? E é esse o meu objetivo aqui, trazer um foco para ir além dos documentos obrigatórios, né? Ir além dos documentos obrigatórios e perguntar, é só isso, né? Então vamos lá, né? Vamos lá. Entre no canal do meu Telegram, né? Quem tiver interessado, o Telegram coloca mensagens bastante curtas sobre os eventos, né? Então o meu Telegram está aí na bio, né? Tá aí na bio. Fique à vontade. Boa noite, Leide Oliveira, Marcos Lourenço. Alegria estar aqui, Marcone, Eustáquio. Uma grande alegria recebê-los. Então vamos lá, né? Então vamos ao assunto, né? Vamos ao assunto. O texto regulamentador, a NR10, exige documentos obrigatórios de forma explícita. Documentos obrigatórios no mínimo, né? Como assim no mínimo? O no mínimo já está escrito lá no primeiro item, 10.1.1, sistemas preventivos, medidas de controle de sistemas preventivos, no mínimo, né? No mínimo. E também está textualmente no item 10.2.4, que fala do prontuário. É obrigado a constituir prontuário contendo no mínimo, né? E existem dois itens, vamos dizer, líquidos e certos, que expõem esses documentos obrigatórios. Existem uma série de outros documentos, né? Vamos dizer, implícitos. Mas vamos focar apenas nos documentos obrigatórios, tá? Implícito, né, senhores? Porque se pede que nas intervenções tem que ter medidas de controle e análise de risco. A análise de risco, por exemplo, tem que ser feita. Tem que ser feita e não vai registrar? Será mesmo? Será que é uma boa não registrar? Ou será que convém manter arquivado quem participou, em que condições? Mas aí é outro assunto. Nós não vamos entrar aqui na noite de hoje para a gente não perder o foco, tá ok? Então, item 10.2.3 pede os diagramas unifilares com sistema de aterramento e dispositivos de proteção da instalação elétrica. Ok? No mínimo, diagramas unifilares, sistema de aterramento, dispositivo de proteção. Eu, quando leio isso, eu penso assim, são as plantas do projeto elétrico. Por favor, pelo menos as plantas do projeto elétrico, né? Pelo menos as plantas do projeto elétrico. Ótimo. No item seguinte, que é do 10.2.4, fala que as instalações com carga instalada acima de 75 kW, né? 75 kW, senhores, é muito pouco, tá? Tirou ali,
tirou ali tirou ali a costureira, que tem uma oficina ali na esquina, né, de conserto de roupas. Tirou, de repente, material de construção, vende material de construção, porque não tem muitas máquinas elétricas, mas está aí incluído padarias, né? Tranquilo, tranquilo. 75 kW é muito pequeno, né? Então, as instalações industriais, como regra, acima de 75 kW, né, devem constituir prontuário de instalações elétricas, contendo no mínimo, aí vem as alíneas de A até G, contendo no mínimo a letra A, o conjunto de procedimentos, instruções técnicas decorrentes desta NR10. Eu não vou entrar nesses detalhes para a gente não perder o foco, mas isso é um assunto de um outro encontro. O que é isso? Letra B, os documentos do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Outro assunto para a gente conversar. Letra C, especificações de EPCs, equipamentos de proteção coletivas, de EPIs, equipamentos de proteção individual, e de ferramental, das ferramentas, né, necessárias para os procedimentos acima indicados. Letra D, documentação do pessoal. São 4 entidades, ou 4 características, ou 4 configurações, não sei, né? Que é o profissional qualificado, o profissional habilitado, o profissional capacitado e o profissional autorizado. Não vamos entrar nesse detalhe, mas são os documentos que tem que ter comprovando estas situações, né? Essas situações. Letra E, certificados de isolação de EPC e EPI. Nossa, eles pedem isso? Pedem? Mas por que pedem isso? A gente precisaria de mais tempo, eu vou pegar aqui o rumo da nossa proposta, tá? Mas você vê que nós temos temas aí para muitos encontros, né? Certificação de isolação. A letra F, a certificação dos equipamentos da instalação elétrica e da própria instalação elétrica em área classificada, área com risco de explosão, né? Então, os documentos têm que estar disponíveis no prontuário de instalações elétricas, né? A letra G é o relatório técnico das inspeções atualizadas. Relatório técnico das inspeções atualizadas. Contemplando as alíneas todas aí acima, de A até G, né? De A até F, de A até F, nós temos que ter o relatório técnico de inspeções atualizadas. Eu quero trazer para um encontro, para a gente conversar o que é o relatório técnico de inspeções atualizadas e por que é um documento extremamente estratégico em todos os trabalhos de adequação de NR10. A gente precisa de mais tempo. Eu acho que na próxima semana eu vou sugerir esse assunto, né? Porque é um documento bastante estratégico, necessário. Basta eu dizer, para quem não quer acreditar nisso, basta eu dizer que num caso de uma inspeção, digamos, de rotina, não aconteceu acidentes, né? Uma inspeção do inspetor do trabalho para ver como estão as coisas, né? Isso é possível, está dentro da autonomia, né, dos inspetores do trabalho. Ele não tenha dúvida, vai começar por onde? Relatório técnico de inspeções atualizadas, né? Porque sem esse documento fica difícil direcionar os outros trabalhos, né? Ótimo. Então, procedimentos, documentos do SPDA, especificações de EPC e EPI, documentação do pessoal, certificação de isolação, certificados dos equipamentos das áreas classificadas, relatório técnico de inspeções atualizadas, né? Alguns documentos a mais para quem trabalha no sistema elétrico de potência. Sistema elétrico de potência como está definido na NR10, tá ok? No sistema elétrico de potência, também não vou detalhar isso não, porque senão eu perco o foco aqui. Assunto não falta, né? Os documentos obrigatórios têm de ser providenciados? Sim, tem que ser providenciados. Tem que ser providenciados, não tenha dúvida disso, né?
os documentos obrigatórios serão alvo, claro, do relatório técnico de inspeções atualizadas? Sim, está explícito lá na linha G, relatório técnico das inspeções atualizadas, da letra A até a letra F, né? Então, é o objeto do relatório técnico das inspeções atualizadas, né? Inspeção do trabalho, não tenha dúvida. Documentação, relatório técnico de inspeções atualizadas, procedimentos, isso, aquilo outro. Vai trabalhar documentações, vai inspecionar documentações, tá ok? O técnico do trabalho não tem interesse, embora tenha autonomia para isso, de inspecionar em campo, mas é um assunto de operacionalidade, né? Uma situação normal, estou falando de situação normal, tá? O que é situação normal? Sem acidente. Vou especificar melhor, sem acidentes com morte, tá? Então, nessa situação normal, o inspetor do trabalho vai sim inspecionar as questões de documentação, tá ok? Em caso de não cumprimento, está previsto lá na NR28, né? NR28 é o grande menu. Menu é aquele do restaurante mesmo, né? Cada item e o preço de penalidades, de multa, no caso de não cumprimento. Então, o item 10.2.3 da NR10 está lá. É um índice de uma falta, uma penalidade de gravidade número 3 de segurança. O item 10.2.4 também está lá na NR28. O item 10.2.4 da NR10 está lá no menu, que é a NR28. E lá fala que é uma infração nível 2 de segurança. O valor mesmo de multa, aí é em função do número de funcionários que a firma tem, aí tem que consultar outra tabela, né? Ótimo. Entendido. Então vamos imaginar que eu tenho uma instalação, eu cuidei das documentações, as documentações obrigatórias estão tudo ok, eu tive a feliz visita do inspetor de trabalho, né? Foi lá e viu como é que estão os trabalhos, gostou, viu as documentações, falou que as documentações estão boas, beleza. Agora eu vou fazer uma pergunta. Tudo bem? As documentações cumpridas, estamos de boa? Podemos descansar em berço esplêndido? Podemos ir para a rede, arrumar uma rede, esticar lá na firma, lá no escritório, lá e deitar lá e ficar balangando, ouvindo música suave no ar-condicionado? Será? Então eu vou colocar uma situação para suportar aí essas nossas reflexões. Imagina que essa instalação, com toda a documentação ok, a documentação realmente está primorosa, está chique demais da conta, mas eis que nessa instalação, linda e maravilhosa, acontece um acidente com uma morte. E aí? Chega o inspetor do trabalho e fala, não, mas a documentação está tudo ok. Será que a documentação ok está valendo alguma coisa? É algum motivo de abono? É alguma coisa que vai legalmente suportar, né, os responsáveis pela firma? Sim ou não, hein? O que vocês acham? Para responder isso, a gente precisa ir lá no item 10.1, um primeiro item, e ler com olhos de ler, né? Porque se a gente passa os olhos, a gente vê o que está escrito e segue em frente. Não, vamos parar nas palavras do que está escrito lá. É o primeiro item. E para não perder, não correr o risco de esquecer de alguma palavra, eu vou ler textualmente o item 10.1.1. Esta norma regulamentadora, NR, estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação das medidas de controles e sistemas preventivos, de forma a garantir segurança e saúde dos trabalhadores, que direta ou indiretamente interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.
Eu vou chamar a atenção porque na NR10 não tem atenção, não tem grifo, não tem negrito, não tem itálico, não tem cores diferenciadas. Mas eu vou voltar aqui para uma frase, uma qualidade, que para a gente prestar bastante atenção nela. Estabelece os requisitos e condições mínimas, então ela, a NR, vai colocar requisitos e condições mínimas, né? As documentações obrigatórias são uma delas. Não para aí, tem várias outras. Mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos. Esse é o nome para qualquer ação dentro da NR10, medidas de controle de sistemas preventivos, de forma a garantir segurança e saúde. De forma a garantir segurança e saúde. Então, o de forma a garantir segurança e saúde é uma qualidade que norteia, que contagia, que é exigido em tudo que a NR10 demanda. Então, se você perguntar, por exemplo, a NR10, se possível fosse, você tem as documentações, lá os procedimentos, e pergunta para a NR10. Uma coisa é inspeção, uma coisa é um palpite, uma coisa é consultoria. Perguntasse para a NR10, NR10, esse procedimento tá bom? Aí ele fala assim, se está de forma a garantir segurança e saúde, sim, se não, não. De quanto tempo eu tenho que fazer, por exemplo, o relatório técnico de inspeções atualizadas? É de forma a garantir segurança e saúde. Eu tenho que usar qual EPI? É o EPI de forma a garantir segurança e saúde. Então o operacional da NR10 está todo nas nossas mãos, porque a responsabilidade é toda nossa, nós que estamos em campo, que somos dono da instalação, que somos funcionários da instalação, que estamos prestando serviço para a instalação, percebe? De forma a garantir segurança e saúde. Então existe sim uma documentação obrigatória, mas a qualidade de tudo que se faz, inclusive das documentações, é de forma a garantir segurança e saúde, né? Eu gosto de dizer que a NR10 poderia ter um item só o primeiro. E escrito item 10.1.1, garanta segurança e saúde. Acabou. Quer dizer, dá seu jeito de garantir segurança e saúde. Mas, né, as autoridades regulamentadoras se deram a gentileza de nos orientar nisso. Falou, olha, assunto técnico, normas técnicas, está lá escrito. Olha, em toda intervenção, você vai fazer as medidas de controle de riscos, através de análise de risco. Dê prioridade para as medidas de proteção coletiva. Se o risco não for controlado com as medidas de proteção coletiva, usa medidas de proteção individual. Então, ele vai nos dando um roteiro, vai nos dando conselhos, né, que são as condições mínimas, para que a gente consiga, né, atingir o objetivo da NR10, que é garantir segurança e saúde. Os outros itens são como se fossem uma sugestão do que a pessoa deve olhar, né, para garantir segurança e saúde, que é o que importa. Ok. Então ele pega os assuntos mais em destaque, né, que se você olhar para eles, você com certeza vai melhorar a condição de segurança e te aponta ali nos itens, né? E te aponta ali nos itens as coisas que você tem que providenciar. E isso que você falou é muito verdade e muito consequente. Eu falo que a NR10 é um caminhão carregado no ponto morto lá em cima da ladeira. Você começou a NR10, você solta o freio de mão. Não tem jeito, vai descer. Vai descer. Porque um assunto, um item, vai necessariamente chamando o outro. E é isso que o encadeado é uma rede, o encadeado de ações vai te demandando, vai te apontando, falando, ó, então você tem que especificar isso. Ó, então você tem que olhar isso. Ó, então você precisa desse EPI. Você precisa desse EPI, como você vai distribuir, controlar, testar, limpar. E aí vão surgindo as demandas. Que é a gestão. Que é a gestão. Eu estou prestes a voltar ao meu médico lá, esse mês que vem eu vou voltar ao meu médico, clínico geral, né? Passei o telefonema.
me mande os exames que eu tenho que fazer. Claro, primeira coisa, os exames, né? Isso é gestão. Como o Alexandre está agora, e o médico vai saber como o Alexandre está e vai tomar as providências, medidas de controle para a manutenção da minha saúde ou correção de algo que esteja demandando essa atenção, né? Então, NR10 é gestão, né? Mas vamos lá, vamos pegar o nosso foco aqui da nossa proposta aqui de conversa. Vamos imaginar umas documentações chique no último, muito beleza, muito legal. Eu te pergunto, nosso objetivo é garantir segurança e saúde. Será que existe algum documento capaz de garantir segurança e saúde? Ou será que a questão documental é um respaldo, é um favorecedor, é um facilitador para que a gente possa garantir segurança e saúde? Será que um documento garante segurança e saúde? Não existe, né, senhor? A segurança ocorre em campo, durante o fazer humano. Durante o fazer humano. E nós vimos na última live, não sei se vocês assistiram, se não, procure aí, aí nas nossas redes sociais, está gravado, né? Muito legal, que eu usei uns filmes muito interessantes do NAPO, vale a pena conhecer. Eu apresentei os filmes e comentei os filmes. No primeiro vídeo, né? No primeiro vídeo fica claro, o Napo é o personagem principal, tá? Que é um trabalhador, né? Na indústria. O Napo chega numa situação que ele tem lá uma medida, tem que passar tem um obstáculo, um buraco no chão, e tem lá uma passagem com medidas de controle, né? Passarela, pintada, guarda-corpo, né? Tudo bem possível, mas estava longe, e do lado dele, bem em frente, uma tauba lá em cima do buraco. E aí? Se ele decidir passar pela tauba, assim, essa segurança já foi embora. Não é documento, não é treinamento. Treinamento favorece, mas não é treinamento, não é documento que vai garantir a segurança e saúde. Nós temos que nos acercarmos de condições favorecedoras, né? Então, treinamento nele sim, medidas lá de controle sim, avisar ele que ali tem medidas de controle, avisar ele a análise de risco e por aí vai. Ora, se a segurança depende do fazer humano nas questões elétricas, nas questões de instalações elétricas, a segurança depende sim muito do fator humano, né? Como é que isso vai ser garantido por documento, gente? Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Então vamos lá. Morreu uma pessoa lá na nossa instalação que está com a documentação chique. Olha, não foi garantido segurança e saúde. Não, mas eu fiz isso. Você pode argumentar o que for. Aí a NR10 vai falar assim, verdade, eu estou vendo, mas não foi na forma, não foi de forma, não foi na intensidade, não foi na precisão, não foi no cuidado, não foi nos detalhes, não foi suficientemente forte para evitar acidente. Está aqui o defunto, né? Então, nesse caso, não existe a questão de documental, não existe nenhum abono, tá ok? Não existe nenhum abono. O caos se instalou, a morte aconteceu. Então, eu já ouvi isso de um engenheiro, né, técnico do Ministério do Trabalho, né, que participou da revisão da NR10 de 2004, e ele, numa palestra, num evento aqui em Belo Horizonte, ele falou o seguinte: não tema o técnico do trabalho que vai lá bater a sua porta, ver como que está indo, né, para te orientar, para ver o que está sendo feito, né, vai lá tomar um café com você, vai comentar, você pode fazer perguntas. Não tema, né? Nesse momento ele é um parceiro nas questões de segurança. Tema se ocorrer mortes. Ele falou, tema se ocorrer mortes, que nós iremos e aplicaremos o mais pesado que a lei nos permite aplicar em questões de multa. Porque aconteceu, palavras dele,
Palavras eu não sei, que eu não consigo ter memória fotográfica, né? Mas essa frase foi assim. Porque aconteceu exatamente o que nós estamos trabalhando há anos para evitar, que é a morte. E nesse momento, senhores, nós não vamos tomar café. Ele falou, nós vamos aplicar o máximo possível que a lei nos permite nas aplicações das multas. Nas aplicações da multa. Nós temos que lembrar sempre disso, ok? Sempre disso. Assunto da INR 10, objetivo da INR 10 é um só: garantir segurança e saúde. Todo o trabalho decorrente da INR 10, todo o assunto em nome da INR 10, toda visita, toda palestra, toda inspeção, todo relatório, toda adequação, todo projeto, todo procedimento, objetivo: garantir segurança e saúde, né? Ótimo, garantir segurança e saúde é o objetivo único da INR 10. Nós podemos, devemos colocar esta qualidade de forma a garantir segurança e saúde em todos os itens da INR 10. A INR 10 pede análise de risco? Não. Pede análise de risco de forma a garantir segurança e saúde. A INR 10 pede treinamentos? Não. Pede treinamentos de forma a garantir segurança e saúde. Vou narrar aqui um caso, né? Não fui eu que vi, mas uma pessoa do meu relacionamento estava lá na firma, estava lá na empresa, e tinha acontecido uma morte. E ele viu parte, né, das inspeções da autoridade do trabalho. Então eles pegam a NR10 de ponta a ponta, todos os itens, vão varrendo e vão fiscalizando. Vão fiscalizando e vão multando todos os itens. Estão multando todos os itens. Qual o argumento que tem de que foi cumprido, já que não foi na forma de garantir segurança e saúde? Não tem que fazer inspeção. Não tem que fazer inspeção nada. Tem um defunto aqui, ó, confessando. O defunto está confessando que não foi na forma, na intensidade de garantir segurança e saúde. Então eles pegam a NR10 e vão varrendo e vão multando no mais alto que a lei permite. E ele viu, né, a cena do treinamento. Porque tem que ter um treinamento, de NR10, né? Um treinamento básico. Né? Então chegou lá no item de treinamento. Seus eletricistas têm treinamento? Tem isso aqui. Fizeram o curso? Fizeram. Cadê a documentação? Cadê a lista de presença? Cadê não sei o quê? Foi aplicada a avaliação. Foi. Quem é que deu o curso? Está aqui a assinatura, está aqui. Ótimo. Aí estava passando um funcionário lá, né? E ele, por favor. Boa tarde. Qual é o seu nome? Ah, tá bem. Você fez o curso de NR10? Fiz. Fez? Com fulano? Ótimo. Aí pegou a NR10, abriu assim, item 1071, e leu o item. O que você tem para me dizer sobre isso? Obrigado. Passou outro. Por favor, vem cá, você fez o curso de NR10? Fez o curso de NR10. Abriu. 1051, a linha B, isso. Leu. O que você tem para me dizer sobre isso? Eu, cara, aí marcado lá. Treinamento cumprido ou não cumprido? Não cumprido. Porque NR10 não pede treinamento. Se pedisse treinamento, estava cumprido. Está aqui o diploma, está aqui a documentação, aqui, ó. Epa, cumprimos. Se pedisse treinamento, estava cumprido. Mas não pede treinamento. Pede treinamento de forma a garantir segurança e saúde. Primeiro item da NR10. Então, é esse tipo de atitude do inspetor do trabalho, no caso de acidentes com mortes, né, que eu consigo entender a palavra lá do técnico que eu ouvi na palestra dele. Aplicaremos o mais pesado que a lei nos permite nas questões de penalidades. Porque eu sei, estou aqui em Belo Horizonte, aí fiquei sabendo que aconteceu um acidente com morte numa empresa lá no Maranhão, interior do Maranhão.
Uma firma no interior do Maranhão, uma indústria lá no interior do Maranhão. Aconteceu. Estou sabendo agora. Eu daqui em Belo Horizonte, sem precisar sair de minha casa, sem precisar inspecionar, eu sei, NR10 não foi cumprido. Não é? Então este é o veio. E isto que precisamos ter em mente, sempre, nós que estamos em campo, fazendo trabalhos de adequação, né? Fazendo trabalho de adequação, propondo, fazendo projetos, né? Isso a gente precisa estar em mente, né? E claro, né? Claro que você tendo isso em mente, muitas perguntas, se não são respondidas, né? Elas já perde o teor de interrogação. Perde o teor de interrogação, né? A questão do curso básico, ele é, assim como aconteceu nesse caso, né, de ser perguntado para os trabalhadores, não foi uma pergunta, tipo, se a pessoa decorou, né? Não foi assim, o item X da NR10, qual que é? Não foi essa pergunta. Não é isso. O cara leu a pergunta, leu o item e perguntou o que isso quer dizer. É simples, né? Não é uma... É de entendimento. Exatamente. Você imagina uma firma, por exemplo, né, que contrata o treinamento. Quem é isso? Estou dizendo, vem cá, tem a NR10 aqui, que beleza, estou com os documentos. Senhores, não é isso o assunto. Curso de reciclagem para rever os assuntos de segurança aqui na minha firma. Quem que é capaz de fornecer esse treinamento? É vocês mesmos, vocês que estão ali com o pé no chão, sabendo onde é que tem risco, onde é que não tem risco, quais acidentes, o que é que aconteceu, quais trabalhos já foram feitos, o que é que foi positivo, quais são os comentários. Tem uma firma que tinha lá um programa de colaboração dos funcionários, né? Então, todo funcionário era convidado, já tinha um formulário, não sei o quê, para apontar uma situação de risco lá no local de trabalho e uma solução possível. E aí o cara registra, fotografa, implementa. Gente, a gente que nunca olhou para a segurança, quando você cria o hábito de olhar para a segurança, mas você consegue fazer muita coisa sem grandes investimentos. Sem grandes investimentos. Quanto mais sujo, quanto mais poeira tem no móvel, mais fácil limpar. Se você só soprar, já melhorou bastante. Não é? Já melhorou bastante. Então, eles têm esse programa, um mural, Ciclano, Beltrano, o que fez, e depois uma votação, acho que por mês, quais foram as medidas mais interessantes, ou mais colaboradoras, ou mais significativas, né? Um prêmio. Né? E a gente precisa aprender a olhar para a segurança, né? com olhos de ver, né? Agradeço aí, desde que começamos aqui, né? Já muitas pessoas entraram, né? Muito obrigado aí pela presença de vocês e vamos seguir aqui em frente, né? Você estava falando agora, né, de curso de reciclagem. Quem que é mais capacitado para dar isso, né? É a própria pessoa que está na empresa, né? Se você chamar alguém de fora, a pessoa não sabe, vai ter que ir até a sua empresa, estudar ela, ver o dia a dia dos trabalhadores, como que é, vai ter que aprender tudo que você já sabe, como que funciona lá dentro, e se você tiver uma pessoa responsável por isso, lá dentro, essa pessoa saberia muito mais facilmente como dar esse treinamento, né? Isso. Não é que o treinamento não vai ocorrer, porque você tem nas questões de segurança assuntos que são gerais e funcionam para todo mundo, tá? Então o instrutor vai dar. O assunto perdeu-se ali um grande tempo, poderia ser melhor utilizado, né? Enfocando os assuntos nossos aqui, né? Percebe? E quem é que sabe dos assuntos nossos aqui, né? É exatamente o pessoal que está lá, ué. Né? Contrataram um curso básico para mim, fui lá, dei curso básico, uma turma boa,
técnico, uma empresa, a parte técnica, o pessoal participou, o técnico de segurança não participou, não sei porquê. Ele foi lá, me apresentou na sala no primeiro dia. Então, bom curso para vocês. Ele foi saindo, falei, você não vai assistir, não? Não, é porque... E saiu. Aí depois falaram, era contratado de outra firma, né, a parte de segurança, então ele era só técnico de segurança, não precisava saber de NR10, né? Falei assim, ok, não tem problema. O assunto tem que ser de forma a garantir segurança e saúde, né? Se a firma acha isso uma boa estratégia, né? Basta uma boa estratégia, paciência, né? Trabalhar com energia elétrica requer sempre muita atenção à segurança de si e dos outros. É isso mesmo, Hilda, né? Não só isso, a atenção faz parte fundamental, né? Fundamental. Mas também os meios, treinamentos, né? Todos os recursos que estão na NR10 facilitam, né? Facilita. Eu vou colocar aqui uma situação. O Tomé, ok. José está perguntando aqui, né? Tomé, tá? Né? Eu indiquei o Tomé, curso básico. O Tomé, sim, ele vai dar curso. Se ele não responder, porque está agarrado lá. Daqui a pouco ele te responde, né? Tá? Mas ele dá cursos maravilhosos, né? Maravilhosos. Eu vou colocar aqui uma situação de campo, tá? Por exemplo, uma pergunta. Minha instalação possui carga instalada menor do que 75 kW. Menor do que 75 kW. Isso quer dizer que não existe obrigatoriedade de constituir prontuário de instalações elétricas. Isso quer dizer que nenhuma autoridade do trabalho vai bater lá e pedir, vai inspecionar os documentos do meu prontuário de instalações elétricas. Mas eu pergunto, eu estou abonado de garantia de segurança e saúde? Eu que sou dono lá da minha firma, da minha loja, seja o que for, estou abonado? Não, abonado coisa nenhuma. Então pergunto a vocês, apesar da autoridade não mandar, por que eu não vou organizar a documentação? Prontuário das instalações elétricas, prontuário é um sistema organizado, contendo a memória dinâmica da instalação e dos trabalhadores. Sistema, nem uso documento. Sistema organizado, atualizado, contendo as informações, a memória dinâmica da instalação e dos trabalhadores. Isso colabora para a segurança? Como que não? Então vamos lá, eu contratei lá, foi lá o arquiteto, né, fez uma coisa legal lá na minha vitrine, luzes não sei o que, luzes assim assado, fez o projeto elétrico, tá lá, recebi esses papéis, o que eu faço? Coloco numa gaveta, não sei onde é que eu guardei? Não, já tem um esquema organizado. Tá ali aquele documento, daqui a 5 anos se eu precisar, tá ali, né? Aí eu tenho a BITS do Corpo de Bombeiro, que deu a BITS, me dá uma cópia, coloca arquivado, né? Então eu mantenho arquivado o meu prontuário das instalações elétricas. É meu interesse, já que eu tenho que garantir segurança e saúde, né? Então precisa fazer uma intervenção de instalação elétrica. Pera aí, você é eletricista, né? Deixa eu te mostrar aqui o que eu tenho, os documentos, isso assim, assim, assado, assim, olha lá. Então de onde você vai puxar, como é que você vai fazer, é isso? E depois de fazer, atualizar a documentação. Por que não? Então não é um assunto de cobrança de autoridade, porque eles já estão cobrando e com força, e não é documento. É garantir segurança e saúde, senhores, né? Quer dizer, garantir segurança e saúde. Isso aqui é um caso real. E é um caso chocante. Chocante no seguinte sentido. Isso tudo aqui aconteceu por falta desse entendimento que nós estamos tendo aqui em 50 minutos. 50 não, até agora foi 30, mas 40 minutos de conversa. Uma firma, uma indústria em Minas, né, uma região aqui perto de Belo Horizonte. E lá eles têm a entrada da CEMIG. CEMIG é a concessionária aqui de Minas Gerais, que atende lá a região. Então tem a entrada da energia.
a energia que entra é 10% do que eles consomem. Quer dizer, só chega da concessionária 10%. Mas 90% de onde vem? De geradores internos que utiliza como fonte primária os resíduos da produção industrial dele. Então, matéria-prima é a árvore, já desce as árvores, os troncos de árvore, e ali faz um descascamento, né? Tira a casca da árvore, casca queimada já movendo o gerador. Tem três fontes de energia primária lá. Uma é a casca da árvore, outra é um óleo. As outras duas são subprodutos durante o processo. Meu assunto lá não era NR10 não, tá? Eu estava trabalhando lá questões de compatibilidade, de SPDA. Né? Mas eu acompanhei, estou lá vendo de perto. Então uma firma dessa, com 3 diferentes geradores dentro lá da indústria. Máquinas, eu não fiscalizei, nem visitei essas máquinas, porque não era meu objetivo. Geradores elétricos, né? Vários. Geração em média tensão, distribuição de média tensão lá dentro da indústria. Uma indústria que ocupa uma área, né? Tem muita área aberta, né? Várias edificações. É um bairro, vamos dizer assim. Um bairro tendendo a uma cidadezinha pequena aí do interior, né? O tamanho da instalação. Então, tem distribuição de média tensão lá dentro, geradores distintos convivendo, geradores entrando em paralelismo, né? Em paralelismo, né? Retirada de geradores. Lá tem uma parte da instalação, não é toda a instalação não, mas tem uma parte crítica que eles não podem perder a energia elétrica. Então eles não usam neutro aterrado, eles usam neutro aterrado através de resistência. Então se uma fase vai ao chão, a proteção não atua. A proteção não atua e a indústria continua alimentada eletricamente. Tá ok? Ótimo, a indústria está de pé. Alegria, alegria, alegria. Todavia, a segurança do eletricista é outra. Vai aparecer nas tensões de linha ali, tensões muito mais elevadas do que a nominal. Então, as questões de segurança têm que ser cuidadas. Então, esse é o panorama geral, não estou entrando em detalhes, da instalação elétrica desta indústria. E aí tem uma pergunta. Estamos em CEP ou não estamos em CEP? CEP é Sistema Elétrico de Potência conforme está definido na NR10. Então, o que é Sistema Elétrico de Potência? O que é Sistema Elétrico de Potência? É a geração, transmissão, distribuição até o medidor de energia elétrica. Tudo isso é chamado de CEP. Para dentro do medidor é o não CEP. Então, literalmente vem conforme a letra, tá? Literalmente quer dizer conforme está escrito, preto no branco, nas letras. E a instalação interna dele não é CEP. Mas eu te pergunto, por que a NR10 faz distinção entre CEP e não CEP? É para fazer? É para arrumar trabalho para nós? É para atormentar? Não, segurança. No CEP, as condições, os meios, os riscos são mais difíceis de serem controlados. Não é isso? A pessoa abre uma seccionadora e vai trabalhar em outra região, ele não está no comando visual, não está na visualização dele, a desenergização que ele fez, uma série de coisas. Então, do ponto de vista de segurança, a instalação dele lá dentro toda é CEP. Toda é CEP. E quando você vê as exigências de CEP e não CEP na NR10 são pequenas. São pequenas porque a condição primeira que mais exige da gente, que mais custa o nosso tempo, o nosso fosfato, a nossa atenção, a nossa intenção, não foi mudado. É a mesma, garantir segurança e saúde. Então, se é CEP ou não, aí eu almoçando lá com o engenheiro que estava me acompanhando no meu trabalho, uma pessoa muito interessante, já com uma idade mais velha que eu, vamos colocar assim,
Ele estava aposentando já deve ter aposentado, né? Mas há muitos anos trabalhando lá na firma, né? E ele falando assim, mas é triste, três dias de reunião com especialista, consultor, para saber se é CEP ou se não é. E decidiram que não é CEP. Para o Ministério do Trabalho, pouco importa se é CEP ou se não é. Importa que garanta segurança e saúde. Então, uma instalação complexa, eu imagino aqui num brainstorm, né, sem querer entrar no mérito, porque eu não sou responsável, nem estou lá, e nem sei detalhes da instalação, mas eu teria uma equipe do gerador A, do sistema A, outra do B, outra do C, né, com um pessoal ali, pouca turma, mas bem enfronhada, ali nas máquinas, no processo, nas entradas, na saída, na manutenção, não é? É treinado ali especificamente. Curso básico dessa turma, essa máquina que vocês trabalham. O que aconteceu aí nesse período? Quais são os riscos que vocês viram? Nós tomamos essa medida, a coisa está funcionando, não está funcionando. E por aí a gente vai crescendo em segurança. Não é? Alguma? Não, eu acho que tá chegando no final, né? A gente podia... você podia retomar o título da live, né? A diferença entre obrigatoriedade, né? E documentação obrigatória. Isso, né? Bem lembrado. Então vamos... Você falou um tanto de informação, né? De documento obrigatório, de coisas que ajudam a segurança e que não são obrigatórias, mas esse paralelo, só para fechar essas ideias todas, então o que é, né? A diferença entre obrigatoriedade e documento obrigatório. Isso. O nosso assunto aqui é documentação obrigatória, que é muito foco de discussão nos grupos, e obrigatoriedade. Eu estou chamando a atenção para a obrigatoriedade que está lá no primeiro item. Nós temos uma obrigação que é bem complicada, que é garantir segurança e saúde. Então, cuide das documentações obrigatórias, mas não se esqueça disso, que o assunto é garantir segurança e saúde, né? Então, veja só, quantas horas a reciclagem eu tenho que fazer com a minha turma? Vocês vão perguntar depois de entender que você tem que garantir segurança e saúde? Aquela necessária. Quais são os temas do curso de reciclagem? Sua planta vai dizer. Você acha prudente, depois do que nós conversamos, ou clareando o que está escrito, você vai contratar um serviço externo, por exemplo, a feitura de um projeto. Será que você vai contratar de 10 firmas e pegar o menor preço? É mesmo? Você vai ter coragem disso? Né? É muito... Eu não sou tão corajoso assim. No próprio documento eu já ia colocar condições para me ofertar o serviço, já né, cerceando aí o pessoal que... tentando cercar, né, o pessoal que não tem interesse, né? Com capacidade técnica de fazer o projeto, né? Já fez projetos similares, né? Aí depois eu vou, aí sim, tendo um nicho de fornecedores que são de meu interesse, agora sim, agora nós já separamos, né, o gado de raça dos demais gatos. É essa turma aqui me interessa. Agora sim, quem dá o menor preço, aí sim, não é? Aí o cara fornece projeto, será que eu coloco o projeto e pago ele? Ou será que eu faço aceitação do projeto, hein? Por que não? Por que não? Mas pela lista de materiais. Tá lá, cabo de cobre nu de 25 milímetros. Qual que é a fiagem dele? Qual que é a norma dele? Qual que é a flexibilidade dele? Qual que é a têmpera dele? Não é? Porque se você liga para uma loja de materiais, tem cabo de cobre nu 25 milímetros quadrado, seja o que for? Tem. Qual que você quer? Tem um A, B, C, D. Vamos ver o mais barato. Não é? Então as especificações bem colocadas, né? Bem colocadas. Né? Coisas que a gente encontra, né? A pessoa faz um procedimento operacional de um quadro, mas que serve para todos os quadros. Um procedimento operacional coletivo. Olha, não existe nada na NR10 que impeça isso, mas desde que esse procedimento atenda a todos os quadros.
Eu aqui, sentado na minha cadeira, imagina assim, nossa senhora, você tem que ter uma firma muito organizada, muito semelhante, com locais, né, extremamente repetidos para um procedimento atender a vários quadros. Tem local de acesso diferente, tem iluminação diferente, tem componentes diferentes, não é? Lembrando que eu sei que tem que garantir segurança e saúde, a NR10 não pede procedimento. NR10 não pede procedimento de forma a garantir segurança e saúde. Então, como é que você vai fazer um procedimento desse quadro se o que eu estou lendo não está nada no quadro e nem me ajuda, eu que vou lá trabalhar, a trabalhar com segurança? Isso é brincadeira. É perda de tempo. Está gastando energia, está gastando tempo, está gerando papel, está gerando documento para nada, ou muito pouco. Vou abrir um parênteses, tá? Você precisa emitir um documento, são vários quadros, você faz um documento geral disso, daquilo, ok, não tem problema nenhum. O que não pode é ficar nisso. Né? E no próximo relatório de testes personalizados, nós vamos tratar dos procedimentos tais quadros, e aí você vai conquistando espaços, aí é possível, tá? Porque não dá descansar, se está descansado, tem alguma coisa aí, digamos, equivocada. Né? Vou ler aqui o item 1073, sobre questão de serviço individual. E o 1073 é um item que pertence ao grupo, aos serviços no CEP, Sistema Elétrico Potência, geração, transmissão, distribuição, até o medidor de energia, tá? Digamos a rede pública ou a rede que está aí no terreno público e que a gente não tem controle de acesso, tá? Então, estou falando que o serviço de instalações elétricas energizadas no CEP, tá? Bem como aqueles executados nas suas proximidades, não podem ser realizadas individualmente. Quer dizer, vai trabalhar no CEP individual, está errado. Tem que ter pelo menos 2. É um critério de uma segurança maior, né? É um critério de uma segurança maior. Agora eu vou pegar, isso está pedindo no CEP, não está pedindo no não CEP. Agora eu tenho uma indústria, lembro que eu tenho que garantir segurança e saúde. Eu lembro que todo procedimento começa com uma análise de risco. Por que não fazer análise de risco com 2 pessoas ou 3 pessoas? Mesmo que o procedimento em si, no desenrolar, não seja necessário a presença de todas as pessoas, de mais de um trabalhador, ele já está treinado, conhece o procedimento, mas a análise de risco é muito cruel. A análise de risco é que nós estamos aqui, aonde vai ser intervido, onde vai acontecer a ação na instalação elétrica, e o que está acontecendo aqui agora? O que pode aqui me prejudicar, que dá risco para mim? Essa que é a análise de risco. E tem uma coisa que eu já falei em algumas situações e nunca ninguém contestou isso aqui que eu vou falar. Se você participa de uma reunião de 3 horas, vamos colocar 4 horas, uma reunião exaustiva, uma reunião pormenorizada, uma reunião muito intensa, e você reúne com você mesmo durante essas horas todas, 4 horas de reunião, você vai sair da sala de reunião do mesmo jeito que você entrou na sala de reunião. Porque você vai concordar com tudo que você disse e você vai discordar com tudo que você discorda. Então, o trabalho individual, ele tem uma arapuca psicológica, que é uma coisa que você sempre concorda com você. O contraponto, mais 2 olhos, vendo coisas que eu não percebi, que coisa maravilhosa. Por que não fazer análise de risco com 2 pessoas ou até 3 pessoas? Ou os procedimentos de desenergização vai ser sempre em dupla, coisas dessa natureza eu posso fazer. Não é porque o Ministério do Trabalho pediu, mas é porque o Ministério do Trabalho pediu para eu garantir segurança e saúde, não é? Então, precisamos estar atentos a isso, né? Nós já estamos chegando aqui ao término, falta 5 minutos, né?
Na próxima live, quarta-feira, já está aí proposto o tema, tá? Relatório técnico das inspeções atualizadas. É um documento obrigatório dentro da NR10. É um documento obrigatório dentro da NR10. E eu vou mostrar para vocês que ele é fundamental. Fundamental. Fundamental é aquilo que você faz no terreno antes de levantar as paredes, não é? É o que vai segurar a nossa obra de NR10 toda, tá? É um documento muito especial. O texto da NR10 não tem destaque, não tem itálico, não tem negrito. Então você lê e fala assim, é apenas mais um documento. Mas ele tem uma qualidade que apenas ele tem dentro da NR10. Nós vamos conversar sobre isso, tá?